Estamos de volta para o estudo da lição da Escola Sabatina. Uma alegria ter você aqui conosco. Eu quero mais uma vez agradecer a sua colaboração, a sua participação, a sua interação aqui conosco nesse canal. E mais uma vez eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Assista e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, chegou o momento. Não custa nada, né? Dê um apoio aí para a gente nesse projeto que visa o crescimento do Reino de Deus, aproveitando esse material riquíssimo que a gente tem, que é a lição da Escola Sabatina. Hoje eu tenho a alegria de receber o irmão Gedir. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor. É um prazer. Que legal tê-lo aqui de volta, viu? Depois de algum tempo aí, tirou férias. Um pouquinho. Mas está aqui com a gente de novo. Hoje nós vamos estudar Deixando Tudo para Fugir de Jesus. Olha só, quarta-feira, dia 11 de setembro. Nós vamos começar aqui fazendo uma breve oração. O irmão Gedir vai fazer a oração aqui conosco. Nos acompanhe, portanto. Vamos lá. Maravilhoso Deus, querido Pai, ao abrirmos a Tua palavra neste dia, suplicamos a Ti que o Teu Santo Espírito possa agir em nosso coração. Amém. Nos dando sabedoria para extrairmos deste tema lições importantes para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado pela oração, irmão Gedir. Amigos, então, deixando tudo para fugir de Jesus. A pergunta número 4, né, que aparece aqui bem no alto da lição de hoje, dá o texto que nós vamos estudar hoje. É Marcos 14, 43 a 52, e aqui diz o seguinte: e logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando e vocês não me prenderam. Mas isso é para se cumprir as escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. E o verso 51 diz assim, ó: um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Que texto, hein? Pois é. Aqui é a traição. Judas, né? Até uma ironia aqui de Judas, né? Judas faz um combinado lá com os líderes religiosos: aquele que eu beijar é ele. Prendam e levem com segurança. Sabe, pastor, teve algo nesta narração sua aqui que me chamou a atenção aqui, que a gente vê que Jesus ele ficou numa situação difícil. Porque 3 fatores acontecem aqui nesta situação, neste texto. Primeiro, ele é preso, é traído e é abandonado. São coisas que nós não queremos passar por esse Humanamente, processo, a gente não quer. passando. Isso é difícil. É doloroso para o coração, né? Principalmente, eu tentei ver aqui qual dos 3 seria o pior. Na sua opinião, qual dos 3 é o pior? Ser preso, traído ou ser abandonado? Olha, na minha avaliação, humilde avaliação, eu acho que o abandono, ele pesa bastante. Porque, veja, às vezes a gente fala aqui de Judas, que foi o traidor, depois nós vamos estudar o próprio Pedro, né? Nega Jesus, mas não foram só esses. Aqui falam de 2 traidores, mas de 10 covardes. Os outros 10, onde estão? O finalzinho do texto aqui, ó, aliás, o verso 50, diz assim: então todos o deixaram e fugiram. Antes, Jesus no Getsemane, o que ele queria? Companheirismo, conforto. Estavam dormindo. Agora, chega aquela turba para prender Jesus, Jesus olha, todos vão embora. Todos vão embora.
E olha, não existe coisa, que é na minha avaliação, coisa pior do que você estar rodeado de gentes, de pessoas, e se sentir sozinho. Mas eu fico pensando assim, pastor, isso aconteceu há muitos anos atrás. Mas será que esses fatores hoje, esses pontos negativos da vida deles, será que não estão refletindo em mim, É a na mesma coisa. nossa sociedade hoje, que às vezes nós podemos estar abandonando ele por qualquer coisa, pelo trabalho, pelo corre-corre. Podemos até mesmo estar traindo ele. Eu diria, irmão Gedir, que o mal daquela época é o mesmo de hoje. O que estava motivando a ação de Judas? A avareza, o desejo pelo dinheiro. Veja, ele vende Jesus por uma miséria de dinheiro. Se você faz a equivalência disso e compara o valor que Judas recebeu, combinou com aquela liderança para entregar Jesus, e a oferta da viúva, aliás, a oferta daquela mulher que ungiu os pés de Jesus, lembra? Sim. Com perfume. O próprio Judas falou assim, esse é um desperdício. Onde já se viu? Esse dinheiro aí poderia ser usado para... Você compara 30 moedas com os 300 denários, que poderia ser aquele perfume, uma mixaria. E foi por essa mixaria que ele entregou Jesus. Hoje, esses problemas existem, porque a gente é um corre-corre danado atrás de dinheiro. E a gente não se importa com alguém que está do nosso lado, precisando de uma palavra de conforto, de um ombro amigo, de uma mão, de um sorriso. A gente, mas Jesus não está, mas Jesus está através dessas pessoas. Nós continuamos entregando Jesus e traindo Jesus e abandonando Jesus quando as pessoas ao nosso redor morrem à míngua e nós não fazemos nada. Agora, isso mostra também, pastor, que se nós queremos ter êxito na nossa vida espiritual, no nosso crescimento, uma posição positiva diante de Deus, provavelmente algumas coisas nós temos que abandonar ou deixar, não para fugir dele, né? Mas sim fugir para ele, segui-lo, né? Ou fugir para ele, para estar mais próximo dele, né? Que seria o contrário. Aquilo que os discípulos fracassaram, hoje nós temos o privilégio de poder nos consertar para podermos crescer. Sem dúvida. A história aqui termina, irmão Gedir, falando de um jovem, né? Alguns estudiosos, algumas pessoas, chegam a dizer que esse jovem, que estavam seguindo Jesus ali de longe, aí alguém viu, foi lá, pegou ele, pensando que era um dos 12, pega o lençol no qual ele estava envolvido e ele foge. Então, esse jovem aqui, de Marcos capítulo 14, 51 e 52, estava ali seguindo Jesus à distância, envolvido por um lençol. As pessoas pegam esse jovem, achando que ele era um dos seguidores de Jesus, puxa o lençol dele e ele foge completamente nu. Algumas pessoas acham que aqui é o próprio Marcos. Se for João Marcos, nós temos 3 J's na história. Nós temos Judas, nós temos Jesus e nós temos João Marcos. Agora, o que impressiona é o seguinte, ele seguia Jesus, estava observando o movimento, como é que ele ia reagir, ali, no Getsemane, no jardim. E o que acontece? Ele foge nu. Ele não foge para Jesus, ele foge de Jesus. Aí vem a pergunta, você está fugindo de Jesus? Quais são as coisas que você tem permitido que atrapalhe você de seguir Jesus? Ou, melhor, o que você precisa deixar para ir para Jesus? Será que é o lençol? Alguma coisa está te prendendo? O que está acontecendo que você não vai para Jesus? Ir para Jesus, irmão Gedir, seria a melhor solução. Melhor solução. Mas as pessoas vão atrás da avareza, das riquezas, da fama e deixam Jesus de lado. E veja, pastor, que o relato deste jovem é apenas esses 2 versos. Só. A história dele poderia ser totalmente diferente se ele tivesse ido para Jesus, né? Esse silêncio aí em relação ao nome é que faz algumas pessoas pensarem, por que não colocou o nome de quem que é esse jovem que entra na história e some? Será que não é uma modéstia, uma cautela de Marcos para falar de si mesmo? Mas isso é uma coisa improvável,
porque Marcos vai surgir na história lá na frente, com Barnabé, né, e pela idade, acha que não pode ser ele. É algo improvável, mas o fato é que ele perdeu uma grande oportunidade de estar com Jesus. Mas o que aprendemos foi que Marcos correu para Jesus. O Marcos, que escreveu aqui, aproveitou a segunda chance que teve e foi para Jesus. Amigos, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Interaja conosco aqui nos comentários e nós convidamos você para o próximo estudo. Um forte abraço e até breve. Até a próxima.